a polícia decide pelo afastamento de um. Mas havia muitos policiais naquela ação na sala de velório na sexta-feira. Alexandre Colim tem informações. Só não divulgou quem é esse policial, né, Colinzão? Nem tampouco a patente dele, né, Rodrigo? E tem um comando, né? Uma ação daquela, evidentemente, ela tem um comando. Alguém diz vai ou não vai. Mas, enfim, a Secretaria de Segurança Pública foi bastante econômica, não divulgou a patente, nem tampouco o policial, mas o fato é que ele está afastado. Afastado, e aí ele está afastado do trabalho nas ruas. Por essa razão, deve realizar trabalhos internos dentro da corporação. Tudo isso por causa dessa situação específica, Rodrigo. Ainda não está exatamente relacionado, que também é um caso. Esse aí, ou essa situação, é um reflexo do que aconteceu um dia antes, na quinta-feira. Mas, em decorrência dessa situação, esse policial foi afastado. Já o confronto, a Polícia Militar disse que houve um confronto na noite de quinta-feira, por volta de 9 horas da noite. Esse caso ainda segue sendo investigado. Há um procedimento interno. A Polícia Militar ela instaura um procedimento e verifica toda essa situação no âmbito da Justiça Militar. Porém, o plantão policial é a porta de entrada, Rodrigo, para a Justiça Comum, que também vai fazer o trabalho dela. Tanto que os policiais militares, os familiares desses dois rapazes que foram baleados e mortos na noite de quinta-feira, eles já foram ouvidos na sede da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais, e o inquérito deve tramitar por lá. E mais do que isso, a família de um deles, o mais novo, que completou 18 anos recentemente, eles contrataram um advogado. E esse advogado, Rodrigo, ele vai ter a incumbência exatamente de desconstruir aquilo que disse a Polícia Militar. Até porque, evidentemente, ele vai se basear em muitos elementos que vão ser dados a ele, para que ele, advogado, fale em nome das famílias, represente, ou pelo menos uma dessas famílias, e aí tente, na justiça, desconstruir aquilo que disseram os policiais militares. Os policiais militares em depoimento, lá na sede, lá no plantão policial, no centro da cidade, eles acabaram alegando que os dois estavam armados com uma pistola e um revólver calibre 38. Porém, Rodrigo, a gente não tem notícia, por exemplo, de um exame residográfico. E o advogado que representa as famílias, ele vai contar, entre outras ferramentas, com esse exame residográfico, que é exatamente verificar a possibilidade de que, nas mãos desses rapazes que foram baleados e mortos, pudesse existir pólvora. E como é que o advogado vai fazer isso? Ele pode pedir a exumação, por exemplo. Ou seja, é uma situação que, repito, ela vai ser toda ela esclarecida no âmbito judicial. O que a gente tem agora é que um dos policiais militares, ele acabou sendo afastado, está longe do trabalho nas ruas, e aí essa foi a situação, então, para a gente aproveitar e descrever as imagens, teria acontecido um caso de desacato, Rodrigo. E aí, por causa de um caso de desacato praticado, ou que supostamente teria sido praticado pelo irmão de 28 anos, daquele rapaz mais jovem que foi baleado e morto, aí os policiais, então, são viaturas de área, não há presença, nesse caso, dos policiais do BAEP, eles desencadearam essa ação e prenderam esse rapaz que você está vendo ali, irmão de um daqueles que foram mortos. E aí acabou gerando, então, uma série de desdobramentos. Ainda em relação aos confrontos, Rodrigo, a polícia teve que intervir. Isso já na noite de sexta-feira, depois dessa situação, houve um protesto e a Polícia Militar ela foi acionada novamente, só que aí dessa vez para conter esse distúrbio que a nossa equipe está mostrando agora. Isso aí aconteceu ali na altura da quadra 37 da Avenida Castelo Branco, tem um posto de combustíveis ali, houve um protesto, alguns mais exaltados fizeram uma barricada e a Polícia Militar foi com um choque até lá. E aí, utilizando as ferramentas que tem, bombas de efeito moral, as balas de borracha, para exatamente dispersar aquele distúrbio que estava acontecendo ali, para que os bombeiros pudessem se aproximar, apagar esse incêndio que você está vendo agora, e aí liberar a Avenida Castelo Branco, que a essa altura estava toda ela bloqueada. E aí, uma dessas bombas, não dá nem para chamar de granada, embora tecnicamente seja, né, o nome seja granada. Mas aí a gente acaba, né, Rodrigo, remetendo àquela coisa dos filmes, que uma granada, enfim, evidentemente ela poderia causar efeitos muito mais graves. Mas era uma bomba de efeito moral, uma bomba de efeito de luz e também de som. E o que ela tem? Qual é a função de uma bomba dessa? Exatamente dispersar a multidão e conter um distúrbio que estava acontecendo ali. Só que uma dessas bombas não explodiu. Um adolescente de 13 anos foi lá, pegou essa bomba, levou para casa e aí, manuseando essa bomba alguns dias depois, essa bomba explodiu na mão desse adolescente de 13 anos. Teve um dos dedos amputado, ainda segue internado, passou por cirurgia no hospital estadual e agora segue em recuperação. Ou seja, Rodrigo, tudo isso sendo avaliado. Mas o que se espera? É que haja uma pacificação. Principalmente em decorrência de protestos, houve os mais exaltados, etc., que acabaram acontecendo na zona oeste da cidade de Bauru. E evidentemente que,
por onde a gente passa, isso é uníssono, né? A gente acaba ouvindo isso de maneira muito contundente, inclusive, que haja uma pacificação. E aí, Rodrigo, você está vendo, então, a tal bomba, né? É uma semelhante a essa que acabou explodindo. Na realidade, é essa que acabou explodindo na mão desse adolescente de 13 anos e ao lado os cartuchos de elastômero, que na linguagem mais popular é chamado de bala de borracha, Rodrigo.